Meu bom dia especial a todos os queridos São Gonçalenses. Nós hoje vamos iniciar o programa com uma manchete de um acontecimento ontem na Câmara Municipal. Eu acho que por conta, das Olimpíadas, São Gonçalo não mandou nenhum representante por falta de tempo. Mas ele na Câmara Municipal, na sexta-feira, ontem, melhor dizendo, ele simplesmente mostrou que poderia ter ido competir nas Olimpíadas e talvez ganhar uma medalha. Nunca na minha vida eu tinha visto tanta grosseria, tanto despreparo emocional de uma pessoa como foi desse vereador. Zé, o vereador é eleito para trabalhar e defender o seu povo. E o vereador ele tem que estar preparado para ouvir crítica. Ele não pode achar que o mandato é para sempre, não. Ele está ali passando uma temporada. E o povo que vota é o mesmo que tira. Então, Zé, quando logo após a reunião da Câmara, o vereador Pequim agrediu a um cidadão dentro da Câmara e, por azar dele e sorte da vítima, foi filmado, que não tem como contestar. Foi tudo filmado e hoje, com a riqueza da telecomunicação, com as mídias, estão aí, já está no mundo inteiro a imagem dele simplesmente batendo no eleitor dentro da Câmara Municipal. Todos vocês sabem que o papel do vereador é simplesmente legislar e é para ser um grande defensor do povo, porque ele está lá por conta do voto do povo, da população. Então, se ele não tem o preparo emocional para ouvir crítica, ele não serve nem para ser eleitor, quanto mais o vereador. Zé, nunca na minha vida eu tinha visto tamanha grosseria para uma pessoa, inclusive indefeso, porque o rapaz simplesmente ficou totalmente indefeso. Não fosse a interferência de uma outra pessoa que apaziguou, eu acho que ele teria feito sangue na vítima. Tamanha a brutalidade desse rapaz. Agora, isso não é de admirar, não. Isso não é de admirar, Zé, pelo seguinte: o povo, até certo ponto, tem culpa, porque não sabe escolher os seus representantes. Esse rapaz, ele não serve nem para representar a ele mesmo, quanto mais a comunidade, quanto mais a população do município tão importante no nosso estado como é São Gonçalo do Amarante. Então o povo, é hora do povo simplesmente parar, refletir e analisar os equívocos de muitos, na escolha de muitos representantes que estão na Câmara Municipal. Ontem eu participei de um evento em São Gonçalo e conversei com muita gente, muitos cidadãos, muitas senhoras sobre o acontecimento. É uma coisa que está tendo uma repercussão muito grande. E lhe digo uma coisa: o custo vai ser alto. Ele simplesmente já tinha dificuldade com a sua reeleição. A sua reeleição já estava muito duvidosa. E depois, da maneira como ele se portou, como ele se comportou, como ele reagiu, porque Zé, quem não pode ouvir crítica, não serve para estar na vida pública. Muitos entram na vida pública para enriquecimento, engrandecimento pessoal. E ontem foi dada uma prova que esse cidadão talvez seja um dos tais, porque a maneira como ele se dirigiu, aquele ali, ele vai a qualquer um. Agora é arriscado ele pegar um meio doido, mais doido do que ele, porque a formiga sabe o pau, que a folha que rói. Eu tenho certeza que ele talvez não se arrisque a qualquer um não, porque ele pode tirar a conta errada e na hora da prova dos 9 não dá certo. Ele tem que procurar manter a calma,
ele tem que ir a uma emissora de rádio, que inclusive eles têm uma, tentar se justificar. Se vai justificar, não sei, mas pelo menos tentar a justificativa e pedir desculpa à população por tamanha ignorância. O povo não merece, o povo está precisando de carinho, o povo está precisando de oportunidade de emprego e que tenha ao seu lado vereadores competentes, vereadores centrados realmente no problema de sua população. Não esses ambiciosos, esses orgulhosos que se acham com o manto da impunidade por ser parlamentar e simplesmente se acham dono da situação. Eu, Zé, simplesmente tive vendo os comentários nas redes sociais, é simplesmente um absurdo a reação da população por conta da ignorância, da arrogância, da prepotência, do despreparo, do destempero. Eu chamo destempero mesmo, emocional desse rapaz. Agora, isso é da origem. Isso é da origem. Porque o pai dele também agride os outros com palavras de maneira covarde. De maneira covarde. Eu acho que a pessoa deve medir e pesar antes de falar, de dizer alguma coisa. Então, Zé, eu queria aqui, acho que você viu nas redes sociais, eu queria saber da sua opinião, porque o nosso querido povo de São Gonçalo ficou sentido com o comportamento desse travestido de vereador, se achando que está com o manto da impunidade, agredir a uma pessoa dentro da Câmara Municipal. Porque a Câmara é o local para os vereadores legislarem em defesa da sua população. E não um ringue, porque ele transformou a Câmara num ringue. Tamanha foi a palhaçada desse rapaz. Que me desculpe os palhaços, que os palhaços não é alegria. E ele deu foi tristeza em esbofetear aquele rapaz dentro da Câmara Municipal. Boa tarde. Ok? Tá ligado aqui. Ok? Deu certo aí? Opa, agora deu? Agora deu? Deu não? Pronto. Boa tarde a você, Holanda. Boa tarde a você, Gleison Ferreira. Boa tarde ao meu amigo Expedito Ferreira. Boa tarde ao nosso escudeiro André Barros. E boa tarde aos ouvintes da difusora Vale do Curu e a você que nesse momento está nos acompanhando através aqui das nossas mídias sociais, que estamos conectados, mais uma vez entrando ao vivo. E eu quero agradecer a você pela parceria, meu amigo, minha amiga. Quero agradecer a você pelos comentários, agradecer pelos compartilhamentos, agradecer, acima de tudo, por você acompanhar e nos dar alegria da sua companhia. Seja você aqui da sede, de Pentecoste, seja você dos municípios circunvizinhos, principalmente ali do São Gonçalo do Amarante. Esse programa é direcionado ao povo de São Gonçalo, em especial, e o pessoal da nossa querida zona rural, onde pega as ondas da nossa querida Rádio Difusora Vale do Curu, que é a grande professora aqui dos comunicadores dessa região, meu amigo Holanda. Eu quero falar sobre essa situação. Eu vi aquilo com muita tristeza. Eu vi aquelas cenas que nos foi mandada via WhatsApp com muita tristeza e com muita preocupação. Eu vi aquilo ali sendo retratado a modelos sombrios de 1964, quando o AI-5 foi instituído, que não se podia usar o seu direito de expressão, que não se podia falar nada, principalmente dos políticos, que era logo condenado, torturado, que era espancado, que era desterrado, que era extraditado. Aquelas cenas lamentáveis que se viu, que a população viu, que o povo viu, que o Ceará inteiro viu, que o Brasil viu, são cenas que, na memória
do nosso povo não é para acontecer mais nos dias de hoje, onde já se viu um parlamentar, uma pessoa que foi eleito pelo povo, para representar o povo, agredir dentro da casa do povo. Dentro da casa do povo, exatamente, porque a Câmara Municipal é a casa do povo. Dentro da casa do povo, agredir uma pessoa, se é eleitor, não importa, agrediu um cidadão. Aquele cidadão que tinha a obrigação de ser protegido exatamente por esse parlamentar. Aquele que tinha o direito de ser protegido. Esse parlamentar tem a obrigação de proteger esse cidadão e não de agredir. E eu costumo dizer que o político que não aguenta crítica, ele sempre está fadado ao fracasso. O político que não aguenta ser contraditado, ele sai da política, vai procurar outra coisa para fazer na vida. Se o camarada, esses políticos brigão, está na profissão errada. Eu aconselho que você vá para uma academia, se aperfeiçoe, vá para o ringue, de repente já gera pelo menos um grande espetáculo para a gente assistir. Agora, bater em cidadão, isso aí a gente não suporta, a gente não aguenta, a gente não engole, a gente não aceita. E não importa o que esse cidadão falou. Se o vereador se sentiu ofendido, existem os meios legais. Não existe? Existe a justiça. Agora, partir para a agressão, aí não dá. Aí, vereador, você sabe o que acontece com pessoas como o senhor? O senhor que se achou no direito, se achou injustiçado por alguma coisa que o cidadão tenha falado, que eu não sei o que foi, e resolveu partir para a briga, aí o povo também vai fazer justiça com as próprias mãos. Vai fazer justiça na ponta do dedo. E vai dizer o não bem redondo para o senhor. E olha que nesse período é crítico. Esse período é um período difícil, principalmente quem está atrás de voto. Então, eu, particularmente falando, eu repudio, em nome de todos os nossos internautas, em nome de todas as pessoas que nos acompanham, em nome de todos os que fazem o sistema Legda de comunicação, e posso falar inclusive pela Rádio Difusora Vale do Curu, nós repudiamos esse tipo de atitude de parlamentar que não se dá o respeito, de parlamentar que infelizmente fica agredindo a população. Isso não pode, principalmente dentro da Câmara de Vereadores. Não pode de jeito nenhum. Então, vereador, eu sinto muito pelo senhor. Eu sinto muito quando eu vejo um parlamentar agir dessa forma. Eu sinto muito pelo povo de São Gonçalo do Amarante, por ter um representante do povo do seu tipo, do seu nível. Eu fiquei muito preocupado com o povo de São Gonçalo, por ter um representante como o senhor. Infelizmente, o senhor tem um mandato conferido pelo mesmo povo. E eu espero que o povo saiba, que não vale a pena ter de volta pessoas assim como o senhor. Não lhe conheço pessoalmente. Se o senhor quiser vir me conhecer, nosso sistema Legda de comunicação está à disposição para o senhor se explicar também por que agrediu aquele cidadão. Nós estamos de portas abertas. Se o senhor quiser vir se explicar. Agora, venha com uma explicação plausível também, né? Então, assim, esse tipo de coisa a gente não tolera. Nós vamos continuar denunciando, porque nós não admitimos. E o que o senhor fez foi muito feio. Foi muito feio a sua atitude. Eu não quero saber os motivos. Houve uma agressão física. E eu tenho certeza também que o senhor deu margem. O senhor deu margem para que as pessoas, eles lhe digam um não bem redondo. Nesse momento, antes de passar a peteca aqui para o meu amigo Holanda, eu quero dizer, Holanda, que eu fiquei muito triste, muito chateado quando a gente vê aquilo ali, né? Quando a gente, Rafael Moreira, ele está dizendo aqui, Zé, manda esse vídeo aqui para mim ver. Eu gostaria até que, se possível, não sei se dá para entrar no outra conta, aquele videozinho está no meu WhatsApp, eu vou ver se dá para... Eu vou publicar logo aqui em seguida, certo? Eu tenho esse vídeo aqui e vou publicar, vai ficar acima da transmissão que nós estamos fazendo, viu, Rafael?
Então vai ficar acima da transmissão, eu vou colocar o vídeo da agressão. Vai ficar bem acima. Você está assistindo a gente aqui, então vai ficar em primeiro aí e você pode acompanhar para conferir exatamente o que nós estamos dizendo. Vereador que bate em eleitor não merece o meu respeito. Inclusive, Zé, ontem à noite nós tivemos a oportunidade de conversar com algumas pessoas que inclusive mudaram até o nome do vereador, fazendo uma ligação do acontecimento com o nosso ex-boxeador, o nosso conhecido Maguila. Estão chamando agora de Pequila. Agora, Zé, não é a primeira vez não. Ele já deu no outro amigo nosso. Ele deu também no Manega covardemente. Aquele champanhe que os caras fazem lá, né? Que vai com uma coroazinha que eles engolem junto, que fica com o rei na barriga. Rapaz, pelo amor de Deus, é uma tragédia. Aqui em Pentecostes nós temos o campeão olímpico da corrupção. Aqui não tem quem dele não. TCM saiu 3 listas. Ele saiu nas 3. Com ficha suja, com nota de improbidade, sem nota. Ele saiu nas 3 listas do TCM, ele saiu. É impressionante, que é o senhor João Flávio, que é o esposo da atual presidente da Câmara, da vereadora Rodalice. Então, assim, aqui, rapaz, está uma reviravolta danada. Eu não vejo representação. Uns é ficha suja, sim, já fizeram tanta besteira. Outros que, no caso, a Luísa não ganhou ainda, mas a Ivonei está apoiando ela, que fez também. Quer dizer, me diga com quem tu andas, que eu te direi tem quem tu és. O Bosco já se sabe. Resumindo, meu amigo, aqui é sair da casa do diabo e morar no inferno. Você não tem opção para você votar. Eu tentei arranjar um bode para votar nele, um jumento, qualquer coisa, porque não tem opção, meu amigo. Eu vou do lado, eu voto, aqui em Pentecostes vou votar só para vereador, porque não tem condições da gente votar, porque eu votar em qualquer um desses aí, a partir do dia 1º de janeiro, eu estou aqui nessa rádio, eu estou no meu blog, eu estou mostrando as babaquices que vão fazer. Zé, me lembrei agora de um acontecido lá dentro da prefeitura. Há 1 ano e meio, 2 anos atrás, eu estive na prefeitura para tratar um assunto com o gestor. E eu estava na sala de espera quando esse vereador agressor adentrou. Quando ele me viu, ele perguntou o que eu estava fazendo lá. Não pode ir lá, não. E eu perguntei se ali era dele. Meu amigo, é desse jeito que eles tratam. Olha, os prédios públicos simplesmente são literalmente as portas fechadas para quem não vota no prefeito. E aproveitando isso aqui, Zé, um outro assunto falar disso aí, eu queria fazer um alerta aos servidores do município. Olha, vocês têm que procurar saber a lei ao pé da letra, como é o problema da legislação eleitoral. Dentro da repartição, não se pode de maneira alguma falar em política, principalmente tratando de política tendenciosa para um lado ou para o outro. Mas o prefeito não pode jamais perseguir, punir a quem ele descobrir que não vote nele, porque o emprego, o funcionário, ele é do município. Os funcionários do prefeito é lá no cartório dele. Os funcionários são do município. Esse negócio vocês é porque ficam com medo do gestor. Qualquer um que se sentir intimidado, que for punido, que for suspenso, que tiver perder comissão, qualquer direito adquirido, perder por perseguição política por parte do gestor, vocês conseguirem testemunha, isso é cabível de processo, porque ele é gestor, ele não é o patrão, ele não é o dono. O CNPJ é da prefeitura, não é dele não, ele não pode jamais tratar desse jeito, porque Zé, os funcionários, é todo mundo com medo. Olha, nem
nem de Saddam Hussein. Saddam Hussein, aquele sanguinário ditador que tinha no Iraque, é tão temido como esse rapaz dentro de São Gonçalo, Zé. Os funcionários, é todo mundo acuado. É todo mundo acuado. Olha, simplesmente as pessoas não podem conversar. Nem conversar com o adversário. Simplesmente, o que você está conversando? Então é assim que a coisa vive sendo tratada. Então é interessante que os funcionários procurem os seus direitos, deixem de estarem trabalhando inibidos, com medo, porque esse cidadão, ele é o gestor, ele não é o patrão de ninguém. Vocês são funcionários do município. O prefeito tem CPF e vocês são ligados a uma empresa jurídica constituída que tem um CNPJ que chama-se Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante. Não se transformem mais para o mandato desse homem, não, porque simplesmente tem que acabar com esse regime ditatorial que foi implantado dentro de São Gonçalo. As pessoas têm que perder o medo. Quanto mais medo tiver, mais a chibata canta. Vocês veem como é que eles tratam o eleitor. Então nós temos que agir dentro da lei. Vamos procurar investigar quem já foi punido, quem está sendo punido, para que a gente possa apurar e levar o caso ao Ministério Público, porque isso, nós estamos numa democracia. Todo mundo tem direito de votar em quem quer. Zé, eu, em 2004, quando candidato a vereador em São Gonçalo do Amarante, eu disse para os meus funcionários: sou candidato, se quiserem votar em mim, eu agradeço. Porque aqui dentro eu quero colaborador, eu quero trabalhador. Porque o voto lá fora eu busco. Porque, Zé, não adianta você pressionar, não, Zé. Não adianta você tratar com ignorância, cobrando a fidelidade e o voto, não. Porque na hora que ele vai para a urna, ele vai sozinho. Então você tem que dar liberdade ao ser humano, ao funcionário, porque é assim que se age. E as denúncias são diárias das arbitrariedades, tanto dele. Outra coisa, com a tecnologia, eu lhe vendo aí com o celular, os pau mandados, meu amigo, nem a Rede Globo tem tanto repórter como o prefeito de São Gonçalo. É todo mundo de celular na mão, atrás de tirar foto de aniversário, ou então de alguém da prefeitura conversando com o adversário. É dessa maneira que a guerra que está hoje dentro de São Gonçalo, a perseguição, Zé, por conta dessa baixaria, dessa ditadura implantada. E o pior, uma ditadura que simplesmente, para mim, não é novidade. Não é novidade, porque ele cresceu com esse espírito, ele cresceu com esses pensamentos que eu conheço de longas datas. Ele é arrogante com todo mundo, ele humilha todo mundo. Basta você lembrar daquela gravação no dia que ele discutiu com o Góes, que o Góes se redimiu, como diz o ditado, botou o rabo entre as pernas e voltou. Porque, Zé, é aquilo que eu disse naquele dia. Vergonha não é para qualquer um, não. Tem um bocado que veste calça. Agora, vergonha, porque o cara, depois daquela exclamação todinha, aquela encenação que foi filmada, que foi jogada nas redes sociais, e hoje foi um churrasco comemorando. Invento todo tipo de aniversário para fazer um churrasco e comemorar que estavam reatando, se reorganizando. Mas isso aí, o povo não aceita mais, porque o povo está só catalogando e vai tomar as providências e dar o troco na eleição. Porque essas arbitrariedades do prefeito, dos seus candidatos, simplesmente isso aí não se aceita, Zé. Não se aceita. Isso é uma coisa que o povo não vai perdoar. Ok, Holanda, como a gente prometeu, o vídeo está logo acima, né, da transmissão ao vivo que nós estamos fazendo. Foi colocado agora, 75 pessoas já assistiram, outros comentaram. O Maílson Lopes, ele perguntou onde foi isso. O meu amigo Valdo perguntou se foi um babão. Não, Valdo, foi um vereador mesmo agredindo aí um cidadão, né? A Natália Gomes Menezes também comentou. O Rafael Moreira, ele perguntou se é um lutador de boxe. E o Cleomano ofereceu para ele uma medalha de lata. Zé,
quando eu estava me dirigindo aqui para a emissora, eu vim até me lembrando sobre esse problema da premiação, porque nas Olimpíadas são as medalhas, prata, ouro, prata e bronze. Nesse caso aí, ele vai receber cartão vermelho. Ele vai receber cartão vermelho, o povo vai dar cartão vermelho, porque não vai perdoar essa arbitrariedade, essa grosseria, essa ignorância, esse despreparo desse rapaz em agredir aquele cidadão na frente de uma câmera. A Valdete Marques, ela botou o seguinte, botou agora, em alguns instantes, ela diz o seguinte: é por essas e outras razões que não voto mais. Prefiro pagar a multa. Coja arrogante, sem falar que são de verdade um bando de ratos. Isso aqui o povo está comentando, viu? Zé, as reações é daí para pior do povo, principalmente contra esses políticos que agem dessa maneira. O povo está simplesmente se rebelando. Por essas e por outras que eu não quero, né? Não quero me sentir culpado aqui em Pentecoste. Mas uma coisa interessante que dá até para a gente, eu quero reportar aqui, aproveitar aqui um momento. Eu sei que o foco é São Gonçalo, mas uma coisa tem tudo a ver com a outra. Teve alguns municípios cearenses que teve candidatura única, né, para prefeito. Exatamente porque o adversário estava com a ficha suja, ou porque houve situações onde o camarada está com medo de roubar e não poder levar. Tem muito dele que não adianta levar, porque depois a polícia vem e toma e o cara não quer mais. Mas tem um município aí, municípiozinho pequenininho, município... Tudo que diz tem aprove, Avelino Forte, a voz do povo tá em primeiro lugar. Tudo que fala tem aprove, Avelino Forte, a voz do povo tá em primeiro lugar. Difusora M, 1560, programa Avelino Forte, a voz do povo. Difusora, divisão Avelino Forte, a hora e vez da comunidade. Pois é, minha gente. O programa, a partir de hoje, está voltando ao nome do titular, Avelino Forte, que não é forte só o nome, não, é forte mesmo. É forte mesmo, que ele ontem fez um discurso numa praça lá no São Gonçalo, que até os portes se tremiam. É por isso que eu digo, Zé, tem gente que dá em eleitor fraco, não dá em qualquer homem, não. Holanda, que bom. Claro que há muitas pessoas gostariam, e estava sendo pensada a possibilidade do Avelino ter saído compondo uma chapa, né? Ele é atualmente o vice-prefeito da cidade de São Gonçalo do Amarante. Claro, é evidente que ele optou por não concorrer, né? Não concorrer nesse pleito, e isso deixa uma coisa aberta. Pareça, viu, chefe? Pareça que já que você não vai ser candidato, é bom que você apareça de vez em quando por aqui. Zé, o ser humano gosta muito de cobrar dos outros, gosta muito de julgar, de analisar, mas muitas vezes ele gosta muito de rotular as pessoas. Olha, só agora a população de São Gonçalo está realmente descobrindo o carisma que o Avelino tem. Simplesmente, outra falha grande da população é querer que as pessoas sejam como ela quer. Cada um tem a sua maneira de ser. O Avelino tem essa maneira de se expressar, essa maneira de falar, aquela postura, um homem muito alto, muito forte. E tem gente que acha que o Avelino é uma pessoa até certo ponto. Não, o Avelino é um cara altamente amigo. Se você vê nas reuniões que o Avelino, cercado de tanto jovem, tanta gente que o abraça, e simplesmente agora descobriram quem é Avelino Forte. Que o Avelino é altamente carismático. Os posicionamentos que ele possa ter tomado em algum pronunciamento seu não tem mais nenhuma interferência hoje na visão que o povo tem a respeito dele.
pela maneira sincera, corajosa, destemida de falar, e com isso ele vem conquistando em muito a população do nosso São Gonçalo. E isso é bom, isso é bom. É melhor tarde do que nunca. Mas acordaram para descobrir o potencial que é esse cidadão, que é esse empresário, que é esse amigo, que é Avelino Forte. Na realidade, o Avelino, ele tem uma postura muito boa, e tem uma coisa interessante. Ele com certeza será, ele deverá postular uma vaga na Assembleia Legislativa ou na Câmara Federal. Agora, seria interessante, seria o ideal, mas já tem o irmão dele que é deputado federal, né? Então, assim, a não ser que vá para o Senado, ninguém sabe aí, né? Mas uma coisa pode ter certeza, meu amigo Holanda, ele não ficará fora da política de 2018, que é uma política, uma briga de foice no escuro, diga-se de passagem, né? E vamos ver. Eu, particularmente, eu gostaria de termos mais um representante aqui no Vale do Curu, do nível do Avelino Forte, que inclusive já assumiu a cadeira de deputado na Assembleia Legislativa. Já foi deputado uma vez. Zé, é interessante. Você precisa ver a garotada que chega para cumprimentar o Avelino, pela maneira como ele se porta, porque como ele fala, às vezes as pessoas ficam temerosas, mas aquilo ali é a maneira de ser. Eu ontem vi até um jovem que eu conheci, criancinha, lá dentro da minha panificadora, foi dar um abraço no Avelino. Aí eu perguntei: Avelino, esse menino é exatamente quem você está pensando. Então tu vê, as crianças são tudo loucas pelo Avelino lá dentro de São Gonçalo do Amarante, pela maneira como ele se porta, a verdade que ele diz, de maneira destemida, a maneira como ele se reporta, como ele diz, fala. Ele não pede opinião de ninguém para dizer o que ele pensa. Ele simplesmente tem a coragem. Eu também, modéstia à parte, a gente também é um pouco destemido para falar. Agora, o Avelino tem a maneira dele ser, e ninguém é igual ao outro. Ele tem a maneira dele ser, e é uma maneira que deve ser respeitada, pois se trata de um grande cidadão. E lhe digo uma coisa, Zé, altamente prestativo. Aqueles jovens que tiveram que viajar para a Índia, contaram com o apoio, foi do vice-prefeito Avelino Forte. Avelino foi quem disse: olha, não deixarão de ir não, pode deixar que a gente resolve. E foi resolvido. Ele é um cara de ação. E essa união que aconteceu dentro de São Gonçalo, acredito que será uma aliança que vai demorar por muitos anos, porque o Avelino, ele não tem ambição por cargo, não. A prova é que você viu que ele rompeu logo, com poucos dias ele rompeu com o prefeito. Por quê? Porque não é a vaidade de vice-prefeito que ia segurar o Avelino lá, não. Ele estava lá por uma condição de um esquema político. Ele, como homem público que é, irmão de um homem público que é deputado federal, que é o Danilo, e ele foi a vice-prefeito. Mas não que ele vá se render aos caprichos, vá se render como o prefeito faz, ser um capacho dele, não. Então o Avelino tem essa liberdade, faz da maneira que ele quer e gosta e sabe fazer. Ok, Holanda, mais uma vez dando uma pincelada aqui nos nossos internautas que estão nos acompanhando. Agora é a vez do nosso Júnior Nóbrega. Ele é policial militar, candidato a vereador aqui em Pentecoste. Ele está dizendo assim: parabéns, meu amigo Zé, você sempre colaborando com o nosso município. Valeu, Nóbrega. O Costa Duarte, ele está dizendo: Costa Duarte na escuta, é isso. Um abraço aí, meu amigo Costa. Meu amigo Edson Santos, ele é corretor imobiliário, ele está dizendo: estamos ligados, audiência total. Pessoal da Geral Politizada, também o Mário Gerson Azevedo, Holanda, Avelino Forte, esse é o homem. Esse daqui deve ser seu parente? O Mário Gerson Azevedo, Holanda. É lá do Pecém. Lá do Pecém, olha aí. Avelino Forte, esse é o homem, rapaz, tá certo. Valeu, meu amigo. Nós temos também o meu amigo e meu advogado, Adriano Salles, o Edson Santos, a pessoa participando, o Arthur Luiz também acompanhando a gente. Galera da Geral Politizada tá dizendo aqui parabéns aí pelo programa. Ana Dias entrou.
E assim nós temos aqui uma gama de pessoas que está acompanhando a gente nesse momento, é muita gente, né? E assim, sabe, é isso que vale a pena, Holanda, você pegar o teu meio-dia de sábado, de 12 às 14, e deixar de estar pegando aquele rango lá com a família para vir estar de cara com essa galera aqui. É isso que vale a pena. Então vocês continuem assim, fazendo esse papel, interagindo conosco, interagindo comigo, com a Holanda, com a galera aí, você do PECEM, né, o pessoal do PECEM, o pessoal aqui do Serrote, o pessoal do Cagdo, né, o pessoal do Cagdo, também tem o pessoal ali da Volta, né, o pessoal da Volta, o pessoal ali que tem até a volta da Parada, rapaz, o pessoal da Parada, tem inclusive os familiares nossos ali perto da Parada, aquela ruazinha depois da Parada, tem uma merceariazinha, e bem pertinho ali tem um camarada que vende coco verde, né? Gente boa, né? Ele transporta. Enfim, eu quero muito agradecer essas pessoas que não nos abandonam, estão sempre conosco. É isso que vale a pena, viu? Nóbrega, meu amigo Edson Santos, Nataliana, até um abraço para você, minha esposa está lá esperando lá com o rango lá, com certeza caprichado ali, né? Sim. O Gleice ali está pensando já no peixe, rapaz. Eu ultimamente, Gleice, eu não gosto mais de comer carazinho não, mas eu comia muito, mas enjoei. Zé, a nossa amiga Doroteia lá do PECEM, para quem a gente manda um abraço, e para toda essa população querida aí do nosso PECEM. Ela fazendo aqui a reclamação, Zé, que isso é uma constante, é de todo mundo, a reclamação sobre o problema da segurança. Olha, é tanto o assalto do PECEM que não tem, é um negócio sem controle. Agora, o prefeito que se diz partidário do governador, como justifica o município na região metropolitana de Fortaleza, do Porto de São Gonçalo, com esse parque industrial que está se montando no complexo industrial do PECEM? E simplesmente, Zé, é um descaso. O PECEM, em termos de violência, tem hora que dá para se confundir com o Morro do Alemão e com a Rocinha no Rio de Janeiro, tamanha a violência. Por quê? Porque a segurança é obrigação do Estado, do governador do Estado. Não. Quando o prefeito tem respeito ao seu povo, ele também vai atrás do governador. Vamos ver o que pode fazer para melhorar a segurança do meu município. Mas simplesmente transfere a responsabilidade só para o governo do Estado e simplesmente deixa as coisas correr frouxas. Tá aqui, só o que se vê aqui é reclamação sobre problema de segurança. É assalto à mão armada durante o dia, motos que são tomadas. Zé, é um verdadeiro absurdo. É tanto que uma coisa muito comum que você vê quando a gente passa dos postos rodoviários, tanto faz rodoviária estadual como rodoviária federal, é aquela arruma de moto. Aquilo ali são motos, algumas têm atraso, mas outras são motos sem documento, que são as motos de assalto. De assalto, porque a moto ela é muito visada porque facilita a fuga pela rapidez e por ela passar em todo local. Então, é uma coisa absurda o crescimento da violência em São Gonçalo do Amarante. E o prefeito está preocupado? Tá não. Sabe por que não tá? Porque a violência até dentro da Câmara tem, feita pelos vereadores, que é o vereador batendo no povo. Como é que ele está preocupado com a violência do nosso município? Tá não, Zé. É um descaso total. Simplesmente, esse rapaz foi eleito de maneira equivocada pela população, achando que ele seria o salvador da pátria. Ele não salvou a pátria coisa nenhuma. Ele salvou a condição dele e de muitos. Por quê? Porque simplesmente o povo quebrou a cara e simplesmente não aceita mais a continuidade, porque ele simplesmente está governando só por uma parte da população. Ele simplesmente conseguiu atrair para perto de si esses
esses venais, chamados mercadorias, fica oprimindo a todos a ler só na cartilha dele, e simplesmente ele funciona, a figura do gestor de São Gonçalo, ele concentra os três poderes, o legislativo, o executivo, e quer também ter a força de judiciário, porque a maneira como ele vem agindo, a maneira como ele simplesmente endossa acontecimentos como foi esse, dessa tragédia desse boxeador dentro da Câmara aí, simplesmente isso aí é motivo de comemoração por eles. Tem que ser tratado, eles querem que a oposição todinha seja tratada desse jeito. É dessa maneira que eles vêm tratando. Olha, os tempos que nós estamos vivendo são outros tempos, que não permitem mais esse tipo de coisa. Antigamente, talvez um cidadão desse aí mandasse chicotear em praça pública um eleitor desse que ousasse contradizê-lo ou contraditá-lo com alguma crítica, né? Mas, infelizmente, felizmente os dias são outros. E eu fico me perguntando até que ponto ainda vamos ver cenas como essa. E o momento de fazer justiça é agora. Está faltando 40 dias praticamente para a eleição. É só fazer o que tem que ser feito. Eu quero aproveitar, eu quero mandar aqui um alô para o Bodão. Bodão, ele tá acompanhando a gente, rapaz. É lá na Agrovale, né, Bodão? Fica, né? Gente boa. E tem um outro cidadão aqui, ele tá Sabão de Piripiri, no Piauí. Ele diz o seguinte: olha, Zé, nós estamos ligados aqui direto do Piauí, do Piripiri. Eu sou do Croatá, filho do Zé Mamed. Você conhece? Sei quem é. Filho do Zé Mamed, amigo do Avelino. Lúcio Flávio, é o Lúcio Flávio do Zé Mamed. Está mandando um abraço pra gente aqui. Ele está dizendo: olha, meu tio aí de Pentecoste é o senhor Atanásio. Olha aí, rapaz, meu amigo Atanásio, conheço demais. Aí está dizendo: eu de São Gonçalo do Amarante, mas trabalho aqui na Eletrobras do Piauí. Acompanho o programa todo sábado e sigo você no Face. Abraço, Zé. Rapaz, é isso que vale a pena a gente fazer essa interação. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu amigo. Existem maneiras de você continuar ajudando o seu município. E qual é a maneira? É exatamente essa. Você vê uma coisa errada no teu município, rapaz, põe a boca do trombone. Estava dizendo assim, o cara disse: Zé, rapaz, tu não tem medo não, Zé? E tu ficar perseguindo assim os políticos? Eu perseguindo os políticos? Tá de brincadeira, persigo ninguém. Agora, o meu trabalho eu vou fazer, eu vou mostrar. Eu sou um cidadão que eu pago meus impostos e alto, meu amigo. Eu pago, você que é empresário também, você sabe que os impostos é alto. Atrase um mês para você ver, atrase 1 centavo para o governo, para você ver a chibatada que você leva. Primeira coisa que acontece é você não tirar mais nenhuma certidão negativa. Você parece ficar devendo muita coisa, não, parece ficar devendo 1 centavo para o governo, para você não tirar uma certidão negativa, né? E aí atrapalha, às vezes, um grande negócio. Então vejamos o seguinte, mas quando eu não posso ficar calado, Holanda, quando eu vejo as escolas que estão mal cuidadas. Ali é imposto meu que eu pago. Quando a merenda escolar não é de qualidade, meu imposto está ali para poder dar qualidade. Eu não posso ficar calado quando eu vejo escola sendo desfiorada, sendo acabada. Eu não posso ficar calado quando eu vejo crianças andando em pau de arara para vir para a escola. Eu não posso ficar calado. Eu não posso ficar calado, meu amigo Holanda, quando eu vejo pessoas sendo maltratadas nos hospitais, nos postos de saúde, porque não tem recurso, porque os administradores não colocam. Eu não posso ficar de forma nenhuma calado. Eu fico engasgado quando eu vejo as nossas estradas que vem recurso para ser resolvido, e tem máquina, inclusive, o governo federal tem máquina disso, máquina daquilo, às vezes sendo usada para particular e não conserta as nossas estradas, e causa um prejuízo grande para quem dirige, dos veículos, causa um prejuízo grande até mesmo para a segurança. Como é que a polícia pode atender um chamado com rapidez se as estradas estão uns verdadeiras crateras?
Não tem como. Como é que a polícia pode atender um chamado com rapidez se as viaturas, se o cara botar 80 km, vai cair a roda, até o motor, tudo socateado? Não tem condições, Orlando. Não tem condições. Eu não posso ficar calado diante disso, por isso que eu falo. Zé, olha, essa indagação que lhe fazem, chegam a me perguntar também. Zé, uma coisa que eu gosto é da verdade. E eu detesto esse tipo de enganação. Eu não cresci na política porque tudo que tenho eu ganho trabalhando. Eu nunca fui estar me aproveitando, tirando proveito próprio da política. A política não é profissão, como muitos querem fazer, procurando. Zé, você sabe por que fica esse vai e vem do bocado de candidatos que são chamados políticos de poder? É quando ele simplesmente não sabe fazer outra coisa. Ele faz da política uma profissão. Política não é profissão. O político ele pode ser um médico, ele pode ser um professor e continuar suas atividades e participando das reuniões do Legislativo e trabalhando. Mas não. Aqui no Brasil, no Ceará e em particular no nosso São Gonçalo, virou profissão. Tem gente que a família todinha sobrevivendo só da política. Aí quando pega um político inescrupuloso, como o que aí está, que não mede distância para atirar, porque a pólvora ele não compra e nem o chumbo, ele simplesmente está atirando com uma coisa pouca. Aí eles ficam cercados de venagem, de pau mandar desse jeito, e a política simplesmente se afundando. Porque eu digo uma coisa, Zé, São Gonçalo, quando eu me estabeleci comercialmente em São Gonçalo, tem 16 anos. Zé, São Gonçalo tinha muito mais comércio. São Gonçalo tinha mais comércio. E nisso se achava, se pensava, se sonhava com o crescimento comercial do município. É tanto que na época a gente criou até a SESC, que é a Associação Comercial, pensando no crescimento do comércio do município. O que aconteceu foi o contrário. O comércio afundou, os empregos diminuíram para o São Gonçalense, porque o dinheiro que circula do emprego no complexo portuário é tudo mão de obra de fora, e está a cidade simplesmente. Agora por quê? Pela maneira equivocada do pleito passado. A maneira equivocada do pleito passado. Porque eu lhe digo com sinceridade, Zé, eu nunca tinha visto tanta nem a Bolsa de Valores tem tanta negociação como está tendo no momento. Está entendendo? No momento atrás, não é comprando ações não, é atrás de comprar gente. Mas o dinheiro não é dele não. Sabe por que ele faz? Porque o dinheiro não é dele. Simplesmente a maneira como vem tratando é atrás de se perpetuar. Porque, digo uma coisa, o grande risco de uma perpetuação no cargo é daí a pouco vir de lá para cá, que até Roberto Cláudio depois vem para São Gonçalo se candidatar também quando sair da prefeitura de Fortaleza. Olha, infelizmente o poder é um troço, deve ser muito doce, deve ser muito saboroso. O camarada que quando entra ele não quer mais sair. Eu estou falando não só a nível de município, porque aqui nós estamos na ponta do ramo, nós moramos nos municípios, nós temos os vereadores que infelizmente eles não têm autonomia. O camarada, eu fico me perguntando, o camarada se elege já com o dinheiro dos outros, não é verdade? Com certeza. E afinal de contas, quando ele se elege, o que é o patrão dele? O cara que financiou ele. Ele não vai ter moral, ele não tem moral para nada. Autonomia nenhuma. Não tem. Então, geralmente, o camarada que financiou é ligado ao prefeito. Então vai cobrar a fidelidade dele ao prefeito. É impressionante. É só os nossos eleitores que, infelizmente, eles têm que acordar ainda mais, estão acordando, mas numa escala muito pequena. Mas nós estávamos falando agora há pouco, e o bom da coisa é a interação que o internauta faz. O nosso advogado, o doutor Adriano Salles, meu advogado, gente boa demais, ele disse assim, olha Zé, o problema da segurança pública é bem maior do que o mencionado no programa. O governador do estado do Ceará é o mais perdido. E eu dou razão a ele. Você sabe por quê? Porque o governador do estado do Ceará
o senhor Camilo Santana, ele está mais perdido que segue em tiroteio. Ele não sabe o que é que faça com a segurança pública. Ele sabe, não tem como, porque a própria polícia está sem segurança. A própria polícia não tem. Rapaz, já mataram mais agentes públicos esse ano, mais de 20 e tantos, ao todo, entre todos os agentes de segurança, já está chegando perto de 30 e tantos. Um absurdo, rapaz, ainda estamos praticamente no meio do ano. Você imagine se a polícia está em apuro, tu imagine o cidadão comum, rapaz, o trabalhador normal que sai de madrugada ou chega de madrugada, que trabalha à noite, que pega o coletivo, que é uma loucura. E aí onde é que fica o combate ao tráfico de drogas, que é uma coisa absurda? Onde é que fica o combate à criminalidade? Aqui no Nordeste, aqui no Ceará, é um dos estados que menos se apura o crime de morte, que menos se apura, não se investiga. A Polícia Civil está com efetivo lá embaixo. As viaturas estão sucateadas. Não tem estrutura. É uma desgraça a segurança social. Zé, esse comentário, como esse seu amigo aí frisou, situação da violência é bem maior. Realmente é bem maior, nós sabemos disso. Agora, Zé, a população se endeusou muito por aquele bandido lá de Pernambuco que se elegeu presidente. Zé, a violência no nosso país sempre existiu. Agora ela fugiu dos controles com a chegada daquele bandido à presidência da República, aquela quadrilha dele, que simplesmente com essa distribuição de renda, que não querem acabar mais a distribuição de renda. Eu acho que deve existir, mas ela deve ser por um determinado tempo, enquanto vai reinserir essa pessoa no mercado de trabalho, que volte a produzir alguma coisa, não só receber. Por quê, Zé? Por que a violência cresceu? Porque simplesmente as fronteiras deixaram de ser vigiadas, e nisso a Bolívia, que é daquele bandido Evo Morales, aumentou a exportação de lá para cá pelas nossas fronteiras, entrando ali por Rondônia. Simplesmente o tráfico de droga aumentou. Simplesmente hoje o Brasil é um grande consumidor, e hoje a porta de saída para a Europa, para os Estados Unidos e para a África da droga produzida aqui na América do Sul sai pelo Brasil. Porque foi isso, a facilidade que o governo do Lula abriu para todos esses bandidos aqui da América do Sul, como é o caso daquele da Venezuela, como é o caso desse outro bandido, esse narcotraficante que é Evo Morales, e simplesmente está aí. Hoje, nós estamos aqui no Ceará vivendo o que nós nunca esperávamos. Nós estamos vivendo o que nós víamos anteriormente naquelas guerras dentro das favelas do Rio de Janeiro. Hoje nós estamos vendo, Zé, nos municípios mais longínquos aqui dentro do nosso estado. Nós lá no meu Crateús, no meu querido São Gonçalo, aqui no Pentecoste, em todo canto a violência é crescente. O assalto à mão armada é durante o dia e simplesmente não se toma providência. O governador Camilo Santana está igual a cego em tiroteio, ele não sabe o que faça. E te digo uma coisa, é altamente incompatível com nossa polícia pode combater o tráfico andando de baladeira, que eu chamo é baladeira, meu amigo, porque o armamento desses bandidos é armamento pesado, enquanto a nossa polícia, os nossos batalhadores policiais militares, que ficam arriscando a sua mão, a sua vida, melhor dizendo, arriscando suas vidas, deixando seus filhos, sua esposa em casa, sai para trabalhar e não sabe se volta, porque as armas que esse povo porta simplesmente não tem condições de disputar com a bandidagem, não. O que era para ser feito era simplesmente todo o armamento apreendido fosse de imediato passado para as polícias. Mas não, você vê, Zé, os arrombamentos dos fóruns, os bandidos atrás de arma, das armas que são apreendidas deles bandidos, deles assaltantes, essas armas vão para os fóruns para esperar o julgamento
de todo o processo daquele indivíduo para ver o que é feito. E os bandidos já descobriram onde estão e vão buscar. Então essas armas eram para ser repassadas para os nossos policiais. Porque te digo uma coisa, a continuar, eu digo isso, Zé, porque eu vivencio a política do meu país, acompanhando de perto desde os 15 anos de idade. E eu digo uma coisa, passado o impeachment, se continuar a violência e o tráfico de droga como está, ninguém se assombre não. Não é que eu esteja torcendo não, mas está precisando dos militares dar um freio nessa bandidagem, porque está perdendo o controle. Zé, você passa ao lado do 23BC, você passa ali ao lado do 10º GAC, ali perto da rodoviária. Zé, eu cheguei em Fortaleza menino para estudar. Eu estudava no Colégio Municipal Figueira Amigo. Zé, ali não tinha nada de cerca elétrica, não tinha nada daquela cerca inspirada em cima de muro, não. Porque não tinha quem se atrevesse a pular o muro de um quartel do Exército. E hoje em dia, além dos sentinelas nas guaritas, se não tiver cerca elétrica, os bandidos vão buscar as armas lá dentro do Exército. Isso é uma vergonha para o nosso país. Já foram, né? Já invadiram corporações militares atrás de armas. Isso é uma vergonha. Agora a culpa, sabe de quem é? Dos bandeiras vermelhas. Os bandeiras vermelhas que eu chamo é o PCdoB, PT, esses partidos que afundaram o nosso país. E eu tenho uma dívida muito grande para comigo mesmo, de quando jovem, até certo ponto, levado pela empolgação, infelizmente fiz parte do PCdoB, que inclusive tem um primo legítimo meu, sobrinho do meu pai, que infelizmente é meu parente, que é deputado federal, que é o Chico Lopes, é sobrinho do meu pai. Eu lhe digo uma coisa, esses partidos, os chamados bandeira vermelha, foi quem afundaram o nosso país. E essa violência crescente se dá por conta da cocaína que vivia entrando nas nossas fronteiras, simplesmente com o PT do Lula fazendo vista grossa para proteger Evo Morales, que simplesmente o Lula, o conchavo que ele tinha com aquele bandido da Bolívia era tão grande que ele simplesmente, aquele caso da Petrobras, ele fez foi dar aquele negócio, aquela unidade da Petrobras lá na Bolívia, que traz daquele gasoduto, ele fez foi dar, sabe para quê? Atrás de conseguir prestígio, para quando ele fosse dar um golpe comunista no nosso país, ele está totalmente fortalecido, arrodeado de traficante, arrodeado de bandido, da Venezuela, da Colômbia, da Bolívia, da Argentina, através daquela maluca viúva daquele Kirchner. Então era assim que vivia a articulação política dos bandeiras vermelhas, Zé. E isso aí, muita gente pode dizer, o Orlando falando em política internacional, porque a política internacional de abrir as nossas fronteiras trouxe a droga e aumentou a violência. E aquela distribuição de renda, que eu não sou contra, mas que seja de maneira organizada e fiscalizando, porque simplesmente hoje o tráfico de droga, Zé, estão comendo farofa de cocaína nas favelas de Fortaleza. É porque antigamente, quando o camarada usava maconha, era uma coisa absurda, né? Hoje em dia está querendo até legalizar a maconha, né? Cocaína era uma coisa só para a elite das elites. Hoje está totalmente banalizado. Aí surge o crack. O crack é a borra da escória. Transforma as pessoas em zumbis humanos. Zumbis, mortos-vivos. E alguém está ganhando com isso, e muito. Alguém está ganhando com isso. Então, assim, eu fico muito preocupado porque eu não vejo nada sendo feito para realmente se combater de frente de forma eficaz. As leis estão brandas. Eu sei que todo ser humano ele tem o direito de acordo com as nossas leis, nossa Constituição, ele é inocente até que se prove o contrário. Mas o camarada é pego uma vez, cumpre pena, sai em poucos dias, não cumpre a pena direito, aliás, depois volta para o mesmo crime e assim vira rotina. Não era para dar um basta, não. Camarada, reincidência reiterada, você não era para dar um basta, não.
Eu fico preocupado com o país, inclusive o meu advogado, doutor Adriano Salles, tá bom? Ele sabe, assim, eu talvez não sei se concorda ou não, mas nós vivemos num país onde as leis, entenda bem, o camarada é condenado a 300 anos de cadeia. Aconteceu aqui no Brasil, condenado a 600 anos de cadeia. A própria lei diz que você só pode cumprir no máximo 30 anos. No máximo 30 e, dependendo de comportamento, com 6 já pode. Aí, se só pode ficar 30 anos aí fechado. Porque cargas d'água se condena a 500 a 600 anos, dependendo da ruma de crime. Porque tem camarada aí com 70, 80 assassinatos nas costas. Então, para cada um, isso é uma condenação. Aí vai somando. Aí o cara foi condenado a 290 anos de prisão. Mas ele não vive isso. Se ele não vive isso, e a lei diz que só pode passar 30. Então, a própria lei brasileira se contradiz. Então, acho que está na hora de dizer assim: mas tu vai ser condenado aqui a 6 meses. Agora tu passa 6 meses preso. Condenado a 5 anos, passa 5 anos preso. E assim que deve ser. Senão não adianta, faz de conta que prende e outro faz de conta que... No passado, não está me fugindo da memória aqui o nome de um prefeito em Fortaleza, que na época construiu muita coisa com mão de obra de preso, os chamados presos de correição, que são aqueles presos de 24 horas, que são presos hoje para ser solto amanhã. Então esse pessoal naquela época, inclusive para entrar no Moreira Franco. Não. Moreira. Não sei o que, Moreira. O que acontece? Naquela época, para ir ao Cine São Luís, tinha que ir de paletó. E muitas vezes o sujeito saía do cine, às vezes bebendo, botava um boneco, alguma coisa e ia preso. Ele amanhecia um dia de paletó, ele ficou conhecido até como homem da lata. Eu ouvi falar demais. É Cordeiro Neto. Cordeiro Neto. Então, o pessoal, o Cordeiro Neto foi secretário. A turma furava lata ainda, né? O pessoal ia trabalhar nas obras públicas. Construção ali da Santa Casa. Construção de prédio público. Hoje em dia, está dentro do presídio, recebe celular de última geração. Você viu que prenderam 100 e tantos litros de cachaça, como é que se diz? Famoso goró. Feito dentro da coisa. Então o que acontece? Simplesmente, naquela época, inclusive dizem que aqueles que não tinham jeito, sumiram. Sumiu muita gente. Dizem, não lembro dessa época, mas dizem que aviões levantavam o voo a alta hora da noite e adentravam sobrevoando o mar e de lá saltavam com a pedra amarrada. Zé, infelizmente está chegando a um ponto que talvez seja preciso voltar aos tempos, porque Zé não tem mais condições. Zé, a violência é crescente. A minha casa é simplesmente muro alto, 8 fios de cerca elétrica, câmara e tudo, com vigilância. À noite, o cara, pra gente parar o carro na minha porta, o cara com 38 na mão pra gente entrar. Quando a gente sai, aqui ele sai lá. Porque se não for desse jeito, Zé, a gente não tem sossego. E se tiver que lhe assaltar, ainda chega e lhe assalta. Chega. Agora, isso aí é só prevenir, porque não resolve, não é prevenir. A gente tem que se prevenir um pouco. Porque o Estado, que é para dar segurança a gente, não está dando não. Por quê? Porque não dá volta. Não dá volta. Segurança não dá volta. Simplesmente está aí o caos. Camilo Santana está perdido no tempo com essa administração dele. Ele teve o azar do partido dele ter papocado e capaz de ser até extinto. E está aí agora. Você vê, recentemente, quem o levou ao presidente da República foi Danilo. Deputado, o brilhante deputado Danilo Forte, irmão do nosso Avelino, levou o governador para conseguir umas verbas para esse problema da seca do nosso estado. Então, ele que vivia grudado no PT, com a queda do seu partido, ele está meio atabalhoado. Está aí o problema da nossa justiça, das nossas polícias, simplesmente. E não é, Zé, não é só ele fez algumas promoções achando que ele saía a resolver, não. Não é só por causa de promoção, não. Tem que pagar salário digno a todos e dar armamento de guerra.
Tem que ser armamento pesado, Zé. Não é esses policiais dentro de uma viatura de 200 e tantos mil reais, uma Hilux daquela, com pistola. Já está sucateada já essas Pois vezes. é, e outra coisa, ele agora até que mudou mais em relação ao chefe dele, que o chefe dele, por vaidade, inventou de investir nessas Hilux. Porque aquilo ali foi o maior concharro do mundo com a New Land, foi esse caso de só vender Hilux. A New Land tornou-se a maior revenda Toyota do Brasil, por conta do apadrinhamento dos governantes do estado de Ceará. Esse atual está comprando agora umas viaturas menores e mais baratas da Renault. Tem alguns outros carros mais baratos que ele está comprando. Você vê o problema não é o veículo caro, não. O problema tem que ser inteligência policial, armamento pesado para enfrentar e simplesmente um contingente que realmente desse. Agora, dizem fazer concurso para 2.000, 4.000. Zé, eles não divulgam o tanto que pedem baixa. Não divulgam o tanto que pedem baixa. Outra coisa que eu quero, quando falo em policiais, eu quero falar aqui sobre o pessoal de direitos humanos. Quando os policiais fuzilam um bandido, os direitos humanos caem em cima, exigindo uma apuração ao pé da letra do que aconteceu. Mas eu nunca vi, como você também, nunca presenciou e talvez nunca tenha tomado conhecimento de qualquer integrante desses movimentos de direitos humanos visitando as viúvas e os órfãos de policiais vítimas da bandidagem. Isso é uma esculhambação. Você sabe quem é que os direitos humanos, ele foi muito difundido aqui no nosso país na mão dessa bandidagem do Lula, apadrinhando a bandidagem. Foi por isso que aumentou a violência no nosso país. Tem que valorizar o homem de farda, é esse que é pago por nós para nos defender. Tem que valorizar o homem de farda, não é a bandidagem que está aí, simplesmente a polícia acuada com medo de combater, porque nem armamento tem. Agora isso é culpa dos governantes, isso é culpa desses 14 anos dos bandeiras vermelhas. E mais uma vez eu repito, Zé, eu morro de arrependido de ter passado uma temporada filiada ao PCdoB. Foi a maior burrice que eu cometi na minha vida, iludido, achando que estava fazendo alguma coisa. Quando eu descobri a realidade, que é feita só por pelego, por preguiçoso, por vagabundo, porque a maioria desses bandeiras vermelhas são parasitas. Lula, quantos anos faz que aquele vagabundo não trabalha? Simplesmente fundou o sindicato, naquela época no ABC Paulista. Se aposentou aos 38 anos. Se aposentou aos 38 anos por conta daquele dedo. Se tivesse cortado a cabeça dele não fazia falta. E simplesmente está aí a vagabundagem crescente no nosso país. Infelizmente agora está sendo votado aí esse problema da aposentadoria, que eu não critico não, sabe por quê? Porque o erro não está em quem está mudando a lei não, está nos antecessores, que o problema da Previdência fica um empurrando para o outro, empurrando, e vai chegar ao ponto, se não fizer uma reforma profunda na nossa Previdência, vai faltar dinheiro para pagar os aposentados atuais. Aí a turma diz, esse governo ilegítimo, esse governo irresponsável, esse governo que deu golpe, porra nenhuma, não houve golpe de nada. Agora, ele está tomando as medidas necessárias, e como ele diz, eu não estou tomando nenhuma medida para me reeleger, não. Eu não quero reeleição para mim, eu quero consertar o Brasil. Infelizmente, eu acredito que as medidas serão mais duras ainda, principalmente agora depois da concretização, da votação final desse impeachment daquela maluca. Simplesmente vai ter coisa, se faz necessário, porque não tem como continuar com a violência. A violência, a banalização da violência chegou a um ponto, e a impunidade é tão grande, que a propaganda da violência está a nível nacional. Foi dentro da Câmara de São Gonçalo. É verdade. Olha, já está quase chegando aqui no final do programa, e eu quero deixar você mais à vontade aqui para você fazer o encerramento. Desde já eu quero assim me despedir. Eu
o pessoal. Agradecer a você, Holanda. Agradecer o meu amigo Stanley Ferreira, cara que eu quero bem danado. Cleison Ferreira, André Barros e Avelino Forte. E dizer que, se Deus quiser, a gente volta, eu estarei de volta no sábado. E você não deixe de nos acompanhar. Sempre que você recebe um alerta pelo Facebook, nós estamos entrando online, ao vivo. Né? E também é transmitido pela difusora de 12 às 12h30, depois tem a represinha de meia hora e às 4 da tarde. Mas, Holanda, o programa de hoje foi muito bom, muito gratificante, muitas participações. Desde já, meu muito obrigado, e a gente volta na segunda-feira. Eu estarei de volta na segunda-feira, mas aqui estaremos com certeza batendo papo, emendando os bigodes aqui no próximo sábado. Zé, é o seguinte, eu quero aproveitar aqui os momentos finais do programa, uma coisa que eu já estava esquecendo de falar. Nós tínhamos combinado anteriormente, a gente viu a possibilidade de entrevistas. E eu quero dizer aqui que nós vamos tentar convocar, mandar correspondência para os candidatos lá em São Gonçalo, convidando, porque ninguém é para ter medo de enfrentar uma emissora de rádio, não. Aqui, pelo fato da gente falar, aqui não quer dizer que não possa ser bem recebido para dar uma entrevista, para falar, não. Tratamos todo mundo bem. Nós vamos mandar para o prefeito, para todos os candidatos, correspondência, simplesmente com aviso de recebimento, para dizer que recebeu. O não comparecimento não será problema nosso nem da emissora, porque nós temos que estar documentados do não comparecimento daquela pessoa, para não dizer que nós estamos com protecionismo aqui. Nós vamos chamar o prefeito, vamos chamar a deputada, vamos chamar a Arimateia e vamos chamar a doutora Lúcia, para os quatro, um a um, dizer aqui, falar dos seus projetos, falar do que pensam sobre o nosso município. Quero repetir, o convite será feito e fica a decisão a cargo de cada um. Se realmente tem respeito ao povo, não é para ter medo de comparecer, de dizer, de falar o que pensa sobre o seu plano de governo pela postulação de uma nova eleição. Então eu quero deixar aqui claro que nós vamos fazer, que inclusive vamos fazer também por a emissora, ser uma emissora que é a nível regional, porque aqui a gente cobre todo o Vale do Curu. Nós vamos também fazer com os candidatos a prefeito aqui de Pentecoste e vamos aguardar que nesses dias isso será feito. De antemão já fica aqui extraoficialmente, porque só vai ser oficializado através de correspondência, mas já fica extraoficialmente convidados os candidatos aqui para fazer uso dos nossos microfones, para responder a perguntas dos ouvintes, dos eleitores, a perguntas nossas aqui, minha e do Zé, e que, independentemente disso, eles falam o que quiser, terá um tempo X para cada um, para que possa falar o que pensam em fazer pelo nosso município. Então, isso será feito nesses dias. Estamos também vendo a possibilidade, não sei se vai ser justificável, mas a gente está vendo a possibilidade de fazer esse programa 3 vezes por semana. Terça, quinta e sábado. Para que a gente possa estar aqui trazendo as reivindicações, as reclamações, tudo que a população quiser fazer, os microfones da nossa emissora estão aqui à disposição. E quero repetir que o programa voltou a partir de hoje a ter o nome do titular, Programa Avelino Forte. Nós continuaremos à frente do programa com a maior satisfação. Não é a mesma coisa do titular, porque cada um tem uma particularidade em termos de apresentação, em termos de falar, mas para nós é uma satisfação estar aqui fazendo o programa no lugar do Avelino, mas que o programa, a partir de hoje, voltou a ter o seu nome, Programa Avelino Forte, a Voz do Povo. Então eu quero deixar o meu abraço aqui a todos do Vale do Curu, ao povo, meu querido povo aqui do Pentecoste, e um grande abraço a todo o meu querido povo são gonçalense. Um grande abraço a todos e até sábado.